Oi, pessoal! Passando rapidinho para avisar que tivemos um pequeno problema na gravação. Então, o vídeo começa a partir da metade do webinar. Mas não se preocupe, a parte mais importante está toda aqui: a análise das mudanças da reforma tributária e o nosso bate-papo de dúvidas. É só dar o play e aproveitar o conteúdo. Então, assim, ó, essa planilha, por exemplo, eu montei ela ali para nos treinamentos, né, demonstrar ali para o pessoal como que iria funcionar, né, os tributos CMS, ao IBS, CBS, no período de transição. Só que até então, né, como que a gente estava, qual era a ideia, né, que nós tínhamos em mente? O IBS e a CBS, eles vão ser calculados por fora, né, gente? Então, assim, ó, quando a gente fala nesse cálculo por fora, a gente entende-se que, de acordo com a lei complementar, que não entra nenhum tributo na sua própria base de cálculo, né? Então, quando a gente, vamos supor que eu tenha de valor da mercadoria, meu custo mais a minha margem, o valor de R$ 800, tá? Hoje, quando nós calculamos ICMS, a gente tem que pegar esses R$ 800, dividir, vamos no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma alíquota de 17, né? Nós dividimos por 0,83, que é 100 menos os 17, para a gente poder incluir o próprio ICMS na sua base de cálculo. Então, quando a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, R$ 800 é o meu custo mais a minha margem, e a gente divide pelo ponto 83, na verdade, o nosso preço de venda vai ser R$ 963,85, porque já está embutido o ICMS ali dentro. Isso é algo que é de praxe, nós já estamos acostumados a trabalhar assim durante toda uma vida, os tributos, né? O ICMS ele compõe a sua própria base. Inclusive o ISS também, quando a gente fala de serviços, né? E a reforma, ela veio trazer, então, ela quer trazer como um dos objetivos essa transparência, né? E dentro dessa transparência, o que que vai ter? Quando a gente for calcular o IBS e CBS, vamos considerar ainda os R$ 800, né? Aqui, ó. Vamos dizer que R$ 800 é o valor de custo mais a margem. Se eu colocar R$ 800 na minha base, vai calcular IBS e CBS somente sobre esse valor, não tem impostos incluídos neles, tá? Nessa base. Ela é uma base limpa, que nem a gente chama, tá lá no artigo 12 da Lei Complementar 214. Só que foi, né, a gente estava considerando o PLP 16, que foi incluído em fevereiro, porque assim, ó, quando foi feita a lei, e lá dentro do PLP também do 64, né? O que acontece? Quando foi feita a lei, não colocaram que o IBS e a CBS seriam excluídos da base de cálculo do ICMS. Só que a gente estava considerando que fosse vir essa novidade em algum momento, né? Porque vamos pensar assim, ó, a partir de 2027, o IBS e a CBS que estiverem no documento fiscal, eles vão somar no total da nota, tá? Então, vamos aqui, ó. Pegamos 2027, tá? Eu tenho um valor dos produtos de 905, vamos colocar aqui, ó. R$ 1.000, tá? De valor dos produtos, aqui é uma nota fiscal, vamos supor. R$ 1.000 aqui já está embutido o ICMS. Deixa eu zerar aqui, vou tirar frete e desconto para ficar mais fácil o exemplo para vocês, tá? Aqui, ó. Então, eu tenho o valor dos produtos R$ 1.000, que já está embutido o valor do ICMS aqui dentro, a base de cálculo do ICMS 1.000, o valor do ICMS 170. Na minha base de cálculo do IBS e da CBS, qual é o cálculo feito? A gente pega o valor dos produtos, a gente já está com o ICMS por dentro, diminui o valor do ICMS, porque ele não compõe a base do IBS e da CBS, a gente tem 830. Aí é calculado IBS e CBS, e esses valores somam no total da nota. Até aí, era essa ideia que a gente teria só que ter para cálculos. Só que isso vai mudar. Vai mudar e vai mudar, né, de algo que a gente não esperava. Então, a gente teve uma explicação agora do governo na semana passada, onde, né, o próprio secretário, ele fala
que o IBS e a CBS eles devem entrar na base de cálculo do ICMS e do ISS no período de transição. Se a gente for pela regra do ICMS, o que diz lá na regra? Então, assim, ó, se o IBS e a CBS eles vão estar somando no total da nota, quem vai estar pagando é o destinatário. Sim, essa tela está desde o início. Na verdade, eu estou explicando aqui. Bom, vamos lá de novo, então. Iniciando o raciocínio novamente. Deixa eu até desenhar, talvez fique melhor aqui para vocês num Word, que aí a gente consegue manter uma linha, assim, para vocês entenderem. Aqui, todo mundo vê direitinho. Ó, vamos colocar assim, IBS, CBS. Hoje é aulão, tá? Entram na base de cálculo do ICMS e do ISS. No período de transição. Todo mundo consegue ver aí, tudo certinho? Sim, perfeito. Tá, vamos lá. Então, vamos fazer assim, ó, gente. Vamos colocar assim, ó. Regra do ICMS. Lá no livro 1, artigo 16 a 19, eles falam da regra do ICMS, né, da base de cálculo. Então, toda despesa, valor cobrado do destinatário na nota fiscal entra na base de cálculo do ICMS. Exemplo: frete, despesas acessórias, seguros, juros, multas, qualquer valor que estiver destacado na nota fiscal e for cobrado do destinatário que compõe o total da nota, entra na base de cálculo do ICMS. Isso a gente já está farto de saber. Então vamos colocar assim, ó, um exemplo, tá? Valor dos produtos, valor do produto já com ICMS. R$ 1.000. Nesse valor já está embutido o ICMS, tá? Aí a gente tem um frete na nota de R$ 200. Qual é a minha base de cálculo do ICMS? Os 1.000 mais 200. A minha base de cálculo do ICMS vai ser 1.200. Vamos supor que ele tenha uma alíquota de 17, né? Vamos considerar os 17 do Rio Grande do Sul. 1.200 vezes 17%, R$ 204 é o nosso valor de ICMS. Até aqui, me respondam. Para vocês, tudo certo? Vocês compreendem esse cálculo, entendem que é dessa forma? Vamos indo por partes, que aí a gente vai juntando o raciocínio, tá? Perfeito. Aí o que acontece, gente? Lá em 2026, o ano que vem, 2026, o IBS e a CBS, eles não somam no total da nota por ser um ano teste, tá? Então, o ano que vem não vai mudar a nossa forma de calcular o nosso ICMS, tá? Por quê? Porque ele é um ano teste, tá? Por não estar somando no total da nota. Porém, em 2027, o que vai acontecer? De 27 até, né, vamos colocar aqui, ó, 27 a 2032. O IBS e a CBS irão somar no total da nota fiscal. Logo, quem vai pagar será o destinatário. E dessa forma, o valor desses tributos destacados no documento fiscal serão incluídos na base de cálculo do ICMS ou no ISS, se for serviço, tá?
E aí vem aquela chuva para a gente. Por quê? Porque se a gente vai ter que incluir o valor de IBS e CBS dentro da base de cálculo do ICMS ou do ISS, logo vai aumentar o nosso valor de ICMS a arrecadar. E é exatamente isso que o governo quer. Ele criou isso para proteger os estados e os municípios durante o período de transição, para que eles não perdessem a arrecadação. Porque, na verdade, o que vai acontecer? 27 e 28, IBS, né, o IBS, que é dos estados e municípios, não vai ter reflexo ainda. A transição do IBS começa de 29 a 32. E nessa transição, ela a cada ano vai reduzindo o valor que vai ser recolhido. Cada ano vai ser reduzido o valor que vai ser recolhido 10%, né, do ICMS, no caso de operações com mercadorias, e do ISS, no caso de serviços. Então, aí vem a grande bomba para a gente. Por quê? Ó, aqui eu dei esse exemplo, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, considerando 2027, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, que eu coloco certinho ali, ó, no 27, por exemplo. Ó, valor do produto com imposto, os R$ 1.000. Vamos considerar uma alíquota de 17% ali de ICMS. Então, a gente tem 17% vezes os 1.000, 170. Valor do produto sem ICMS, quanto que é? 830, ó. Dentro dos R$ 1.000 está com o imposto e o imposto é 170, só diminuir um do outro, eu vou ter o valor do produto sem o ICMS. E aí vamos calcular o IBS e CBS, quanto que vai ser o cálculo? Ó? A base de cálculo é o valor limpo, sem impostos. Então, 830. Vamos considerar que tenha uma alíquota dos dois, tá? Somando os dois, de 8,8 ali em 2027. Então, eu vou ter 830 vezes 8,8. Isso, ó, 830 vezes 8,8. Dá R$ 73,04. Então, isso aqui é o nosso IBS CBS da nota. Quando a gente tiver o total da nota fiscal, o que a gente vai ter aqui? Os R$ 1.000 do produto, mais IBS e CBS. Só que aí vem o ponto crucial. Quando a gente for, ó, se a gente considerar só o valor do produto, tirando o imposto, a gente tem 830, tá? Mas o nosso cálculo na nota, na base de cálculo do ICMS, vai ser assim, ó. Eu vou ter os R$ 1.000 do produto, que é já com o imposto embutido, e mais 73,04, que é o valor do IBS e da CBS. Logo, eu vou ter 1.073,04. O meu ICMS a recolher, nesse caso, vai ser 10,73,04 vezes 17. Aqui. 182,42. Se eles tivessem publicado na lei dizendo, olha, o IBS e a CBS não vão integrar a base de cálculo do ICMS, nessa nota aqui, nós iríamos recolher para o governo estadual somente 170. Tá? Porque nessa nota aqui não tem nenhuma despesa acessória, não tem frete, não tem nada. Agora, com essa nova informação que não vai ser excluído, a gente vai acabar recolhendo para o Estado 182,42. Então, assim, ó, isso não tem chance de mudar nesse momento, tá? Porque uma vez que se foi manifestado pelo governo, foi agora dia 7 de outubro, tá? Eles se manifestaram, trazendo isso em pauta que é exatamente para proteger, né, os municípios e estados durante o período de transição. É complicado isso, sabe, gente? Bem complicado, assim, ó, porque se a gente for pensar,
mais uma funcionalidade que vocês têm a ideia que assim, ó, a gente vai ter, ó, o ano que vem mesmo, tá? Só a título de mais uma informação assim, só para vocês, a gente seguir uma linha de raciocínio, tá? O ano que vem a gente vai ter PIS e COFINS na nota, olhando o XML, tá? Mesmo que seja um ano teste para IBS e CBS. Mas a gente vai ter PIS e COFINS na nota, que é a base de cálculo, tá? É receita, mais faturamento, menos o ICMS. Vamos colocar aqui, ó, considerando ali, né? O valor do produto menos o ICMS, que não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí vamos pensar em ICMS. Ó, a gente vai ter lá no campo base de cálculo o valor do produto. Naqueles R$ 1.000, tá? Vamos considerar ali, ó, produto, R$ 1.000, incluso ICMS, tá? Então, vamos lá. Para o PIS e o ICMS aqui é 170, que nem a gente falou. Então, aqui, ó, para PIS e COFINS, a base de cálculo vai ser 830, tá? Que é o produto menos o ICMS destacado no documento. No ICMS, a gente vai ter aqui os R$ 1.000, o ano que vem, tá? De base de cálculo. Para IBS e CBS, a gente vai ter ali também os 830. Opa! Que é o valor sem imposto, né? Você pegar o valor do produto menos o que está embutido de CMS, vai ter ali o valor do imposto. Então, assim, ó, e aí dependendo da situação, deixa eu só trazer de novo aqui para vocês, parem. A planilha, tá? Então, o que que acontece? Ah, não, aqui ainda tem, ó, parei. Que eu não tirei ali do nosso Word ali que eu tô fazendo com vocês, ó, se a gente pensar o valor dos produtos R$ 1.000, tá? Aqui ainda tinha valor de IPI no meu exemplo, tá? Mas vamos dizer que a gente coloque e deixa o IPI zerado. Ó, frete. Aqui eu coloquei uma alíquota de ICMS de 12%, tá? No exemplo. Então, vamos lá. Valor dos produtos com impostos, tá? E aqui nesse com impostos está o ICMS, PIS e COFINS. Na verdade, nesse meu exemplo da nota aqui. Então, eu tenho R$ 1.000. Se eu aplicar 12, eu vou ter 120 de ICMS. Quando eu for calcular o PIS e a COFINS, o que eu pego? Os R$ 1.000 menos o ICMS, 880. Aplico os percentuais, que aqui eu fiz um exemplo com uma empresa do lucro presumido, né? Com uma alíquota de 0,65 de PIS e 3% de COFINS, ó. E na base de cálculo do IBS e da CBS, né? O que eu tenho aqui, ó? Que aqui eu alterei aquela hora o valor. Eu vou ter os R$ 1.000, que é o valor dos produtos, menos o PIS e a COFINS e menos o ICMS, que não entram esses impostos. Então, a minha base vai ser 847,88. Mesmo que o ano que vem seja meramente demonstrativo, que seja um ano teste, que não vai somar o valor de IBS e CBS na nota, a gente vai precisar também informar. Então, o ano que vem, o nosso sistema ele está fazendo aqui, ó, ele vai ter 3 bases de cálculo, uma para IBS e CBS, uma para ICMS e outra para PIS e COFINS. Né? A gente tem que estar com isso parametrizado. E a partir de 2027, PIS e COFINS são extintos, né? Então, a gente vai ter a nossa base do IBS e da CBS, que aí vai ser somente sem o ICMS ali dentro, né? Que foi o caso ali que eu estava mostrando para vocês. E o valor e a base de cálculo do ICMS, nesse caso aqui, ó, ela vai compor ainda o valor do IBS e da CBS. Opa. Ah. Depois eu tenho aqui no 27. Mais. Deixa eu ver se ele soma aqui. Existem. Eu não sei o que eu fiz aqui. Depois eu vejo. Então, aqui, ó. Já aumentou o valor. Vocês conseguiram entender visualmente isso, gente? O impacto que vai ter,
de 170 para 182,42. Isso num valor de R$ 1.000. Então, assim, ó, cara, eles não dão tiro no pé, na real, né? Eles não dão, assim, ó. E isso é bem revoltante, porque se a reforma ela está vindo com o objetivo de ser transparente, de reduzir, não reduzir a arrecadação, mas que a gente consiga, né, visualizar, a gente vai continuar durante todo o período de transição arrecadando mais ICMS e mais ISS por conta do IBS e da CBS que vão estar no documento, né? E a gente só vai ter essa real transparência lá em 2033. Então, assim, ó, eu até vou deixar, ô Jordana, depois eu vou compartilhar ali o Word aqui que eu fiz, tá? Aqui na hora. Que Tá, aí perfeito. passar para o pessoal aí também. E vou mandar ali umas sugestões de leitura também do governo, da onde eles estão falando dessas questões de BS e CPS também na base. Eu acho que esse é um dos pontos que eu queria trazer muito, sabe? Porque isso está causando, assim, ó, um auê tremendo. E realmente, nesse momento na lei, é isso que temos. Marla, pode mudar? Pode, né? Até acontecer, até chegar o 2027, pode ser sim que tenha uma exclusão, né? Outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês também hoje, né, para a gente colocar em pauta aqui, que eu acho que é importante. Ontem foi publicada uma resolução, tá? Resolução CGSN 183. Não sei se vocês todos estão aí já estão sabendo aí dessa resolução, tá? Mas essa quiser pode anotar, resolução CGSN 183 foi publicada ontem no Diário Oficial. Essa resolução, então, ela está trazendo as mudanças para o Simples Nacional diante da reforma, tá? Então, tem algumas, lá na Lei Complementar 214, trouxeram várias informações da reforma para a empresa do Simples, como que funcionaria. Então, ontem foi publicada a resolução, né, onde traz alguns pontos, assim, que são bem relevantes quanto a essa questão da reforma, tá? O que eu gostaria de comentar, por exemplo, com vocês, que é algo que vai começar o ano que vem, tá? É a questão de entrega em atraso do PG-DAS do mês. As empresas, né, que são do Simples, a gente vai ter a partir do ano que vem, se vocês entregarem em atraso o PG-DAS, né, do mês, a multa ela vai ser já no outro dia enviada para a empresa, tá? A gente tem um costume, né, inclusive tem muitos escritórios que têm o costume ainda de a empresa que está sem movimento enviar uma vez por ano, porque lá no ano seguinte, né, que vai ter somente a multa, e às vezes nem tem. Mas a partir do ano que vem vai ser no dia seguinte. É a resolução CGSN 183. Vou colocar aqui, ó. 183, e foi publicada ontem, tá? Ela foi assinada 26 de setembro, mas foi publicada no Diário Oficial ontem. Tá? Então, assim, ó, o que mais vai trazer? Vai simplificar também a adesão ao Simples, gente. Quando vocês forem abrir uma empresa, no próprio processo ali de adesão, a gente já vai poder solicitar a inclusão no Simples Nacional, tá? Isso vai facilitar. E aí, nesse caso, que a gente fizer a adesão a partir da abertura já do CNPJ, o empreendedor ele vai contar com 30 dias para regularizar eventuais pendências que impeçam, né, o ingresso no regime. Então, hoje como funciona? A gente abre uma empresa, depois vai lá e só faz a opção pelo Simples. E aí, dentro dessa opção, pode ter indeferimento por algum motivo, a gente arruma e solicita de novo, né? Agora não, a gente já vai com o CNPJ na abertura, a partir do ano que vem, já informar que nós vamos querer ser optantes pelo Simples, então já cuidem isso, porque se tiver algo que impeça o ingresso no Simples, vocês já vão ter 30 dias para arrumar ali daquela data da criação ali, do que vocês solicitaram, tá? Então é importante. Também eles tiveram um conceito, trouxe nessa resolução também, né, um conceito ampliado de receita bruta, onde ele fala, né, que engloba todas as atividades, todas as receitas da atividade principal da empresa, incluindo valores auferidos em diferentes inscrições dos CNPJs ou quando há atuação como contribuinte individual.
Então, eles trazem como objetivo, né, fechar as brechas de fragmentação de faturamento e de reduzir nessas disputas sobre enquadramento de receita. Então, assim, ó, a gente tem vários pontos ali nessa resolução que são importantes, né? Claro, que ela é uma resolução que ela é bem grandinha, tem vários detalhes ali, mas aproveitando a oportunidade que eu já estou trazendo ali a questão do simples, vocês que são escritórios de contabilidade aqui, vocês que são empresas aqui, que são, né, na condição de optante pelo Simples Nacional, o ano que vem vai ser um ano muito importante, tá? Para vocês tomarem decisões. Que decisões são essas? As empresas do Simples, né, elas vão ter, a partir de 2027, uma escolha, na verdade, que elas vão fazer, se elas querem recolher o IBS e a CBS dentro do Simples, junto com os demais tributos, ou por fora do Simples, né? O IBS separado, IBS e CBS separado, como se fosse uma empresa geral, e os demais tributos no Simples Nacional. Essa opção, ela vai ser feita semestralmente. Então, o ano que vem, em setembro, as empresas do Simples, elas já precisam fazer a opção para o primeiro semestre de janeiro, de 2027. Em abril de 2027, elas vão fazer a opção para o segundo semestre. Em todos os anos vai ser assim. Setembro vai se escolher a opção para o primeiro semestre do ano seguinte, abril para o segundo semestre. Então, assim, ó, gente, o ano que vem, até setembro, vocês que são empresas do Simples, vocês que são escritórios que têm clientes do Simples, vocês precisam avaliar qual é a melhor possibilidade, se recolher dentro ou fora do Simples. E isso vai depender de quem são os clientes, né, de vocês. São empresas, são pessoas jurídicas, os clientes de vocês são pessoas físicas. Ah, Marla, eu tenho os dois. Bom, será que é melhor, de repente, não é uma estratégia abrir uma outra empresa para sei lá, um lucro presumido, real, para vender só para pessoa jurídica? Porque o que diferencia, gente? Recolher por dentro ou por fora do Simples Nacional. Então, assim, ó, o que acontece, tá? Quando a empresa do Simples escolher recolher por dentro, ela vai ter uma carga tributária menor de IBS e CBS. Mas, ao mesmo tempo, ela vai permitir de crédito para o seu cliente o percentualzinho que ela vai recolher de IBS, CBS lá dentro do Simples. Se a empresa do Simples escolher recolher por fora o IBS e a CBS, ela vai ter uma maior carga tributária, porque ela vai estar tributando exatamente como uma alíquota numa empresa que é do lucro real presumido, essa parte do IBS da CBS, mas ela também vai estar permitindo um maior crédito para o cliente dela. Então, por isso que é importante mapear. Se você é do Simples, se você é cliente, né, tem cliente do Simples Nacional, vocês têm que olhar quem são os meus clientes. São pessoas físicas? Pessoas físicas não precisam de crédito. Então, se foi feito já um planejamento tributário, né? E se já foi feito, e a melhor opção tributária é do Simples, que é a menor carga, e tu vende só para pessoa física que não vai ter crédito, continua recolhendo tudo dentro do Simples. Eu acho que eu respondi a pergunta aí de quem mandou. Ali, ó, questão de consumidor final é relativo, tá? Porque pode ser um consumidor final pessoa jurídica ou pessoa física. E nesse caso agora que eu acabei de falar, é exclusivamente pessoa física. Vamos supor que eu tenho uma empresa que vende material de limpeza, tá? E eu vendo para outras empresas, que é uso e consumo dessas outras empresas, né? A Data Sempre está comprando material de limpeza do meu estabelecimento para limpar lá dentro internamente. A reforma tributária, ela trouxe essa grande mudança, que é a não cumulatividade plena. Então, a Data Sempre, que não é uma empresa optante pelo Simples Nacional, quando ela comprar de mim esses materiais de limpeza, que é para uso e consumo dela, ela vai ter direito a crédito.
Então, mesmo a DataSempli sendo uma consumidora final, o fato dela ser uma pessoa jurídica não optante pelo Simples, ela vai ter crédito desse IBS-CBS que eu vou destacar na nota. Então, o que vai acontecer? Se eu sou do Simples, eu vou ter que avaliar. Por quê? Porque daqui a pouquinho a DataSempli ela não vai querer mais comprar de mim se eu recolher tudo por dentro, porque o meu percentual de crédito de IBS-CBS vai ser pequenininho. Enquanto de outros fornecedores que ela pode ter, de concorrentes meus, vão dar um crédito maior. Mas vem um outro ponto em questão também, que as pessoas, né, a gente entra nesse mérito. Ah, mas se tu é do Simples e recolher tudo por dentro do Simples, tu não pode reduzir o teu valor para virar mais competitivo, já que teu crédito que tu vai permitir é menor? Posso. Só que, gente, vamos pensar numa alíquota cheia de 28% de IBS-CBS. O meu crédito que eu vou permitir no Simples vai ser, sei lá, de 3,50, 13,5 para 28 é uma discrepância, é muito grande essa diferença. Tem empresas que a sua margem não alcança 20% nesses produtos. Então, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas vão ter que avaliar o ano que vem, até setembro, o que elas precisam fazer, qual é a melhor decisão. Continuo no Simples, não continuo. Vou ter que olhar, fazer realmente um planejamento para ver, de forma geral, qual é a melhor opção. Da mesma forma, as empresas que são da categoria geral, elas precisam mapear o ano que vem quem são os seus fornecedores que são do Simples Nacional, porque elas vão ter que ligar para esses fornecedores e perguntar, olha só, tu vai recolher por dentro ou por fora? Porque essa empresa que é geral, ela precisa também saber quanto que vai vir de crédito. Por quê? Porque isso vai interferir no custo do produto dela, que automaticamente interfere no valor de venda. Então, assim, ó, o ano que vem, embora seja um ano teste para a IBS-CBS, ele vai ser um ano de muito trabalho, gente. E um dos nomes do ano que vem é planejamento tributário, tá? Respondendo a Jéssica, se a empresa optar, eu sou do Simples e eu quero seguir dando crédito lá para a DataSempli para não perder e eu recolher por fora, eu vou ter créditos e débitos como uma empresa da categoria geral. É a mesma forma de apurar vai ser. Tá? Então, assim, ó, tem que ser avaliado, gente. E a questão é que, para quem é escritório de contabilidade, quantos clientes do Simples vocês têm? Né? Às vezes a quantidade é grande para fazer esse trabalho todo, então não percam tempo, não deixem para a última hora, tá? Porque isso realmente é um dos pontos, né, que tem sido falado bastante, que é a possibilidade de muitas empresas fecharem, de escolherem um regime errado e pagarem o preço por isso. Então, assim, ó, volto mais uma vez. Esse ano ainda vocês precisam fazer revisão de cadastro para incluir os campos certos para 2026 estar emitindo notas corretamente, senão não valida a nota. Foi o que eu falei no último webinar. Né? Em contrapartida, hoje já trouxe essa questão que nós vamos precisar também considerar esse valor dos impostos, porque vão entrar no meu preço de venda, né? Eles vão acabar compondo ali também esse total. Pode falar, Priscila. Está sendo bem específico em relação à venda, ou isso é a mesma regra para serviço? Para serviço é a mesma regra, a mesma coisa. Eu sou prestadora de serviço, tá? Presto serviço de consultoria e treinamento. E aí eu sou do Simples. Você é minha cliente. O que vai acontecer? Eu também. Se eu recolher por tudo por dentro, eu vou permitir o crédito de IBS-CBS para você somente daquele percentualzinho. Caso contrário, se eu recolher por fora, vai ser como uma empresa geral. Então, quando eu falo dessa regra, né, do IBS-CBS para empresas do Simples, ela vale tanto para serviços, como venda de mercadoria, como revenda, como industrialização. A gente fala do sentido amplo mesmo de IBS-CBS, porque quando a gente fala na incidência, que está lá no artigo 4º da lei complementar, ele ampliou a base, né? Então, vai ter incidência de IBS-CBS sobre praticamente tudo, né? Serviços, mercado, todas as operações que sejam onerosas, né, com bens ou serviços, vão ter IBS-CBS. Então, quando eu estou trazendo essa questão simples, é considerando de uma forma geral mesmo, tá? Ou seja, cada operação será recalculada para a revenda. Acaba ST também. Que na verdade, assim, ó, Luiz, a ST, na verdade,
para o ICMS próprio, ela não compõe a base do ICMS próprio, ela é calculada por fora. Mesmo que ela seja somada no total da nota, o valor do ICMS-ST ele não entra na base de cálculo do ICMS, tá? Mas a gente sim, né, vai ter o IBS e CBS, a diferença do cálculo dele é que não vai ter impostos na sua base, tá? A não ser o imposto seletivo, caso tenha o produto com imposto seletivo. Os demais impostos nenhum compõe, tá? Agora, durante a transição, o ICMS vai ter o IBS e CBS na sua base, tá? Então, a gente vai sim, quando for sim, e quando for geral ou simples, enfim, vamos ter que avaliar. Então, o meu conselho desse webinar de hoje, tá? Leiam esses artigos que estão falando, né, que eu vou indicar ali para vocês, que depois o pessoal da Data Sempre vai fornecer para vocês ali. Leiam esses artigos, é importante, né, é de fonte confiável, então vocês precisam estar por dentro das atualizações, tá, do que está acontecendo. Vou mandar ali o que a gente montou juntinho na aula para vocês conseguirem visualizar de novo. Também estejam atentos, observem a resolução do Simples Nacional. E se você tem cliente do Simples, ou se é uma empresa do Simples, ou se não é, que você é geral, mas tem fornecedores do Simples Nacional, já comecem a fazer um cronograma, um planejamento de como vocês vão alinhar para verificar essas empresas, se o ano que vem, quando chegar setembro, né, vocês vão fazer a escolha certa, quem é escritório para os seus clientes, tá? Então, assim, é uma tamanha decisão bem grande, tá? Porque isso vai interferir em vários pontos ali, né? Então, assim, ó, é importante o quanto antes planejar, porque pensa assim, né, Jordana? De repente, assim, ó, tem um escritório de contabilidade que tem 60 clientes do Simples. Tu precisa ver um planejamento, atender cada um de forma individual, porque cada empresa tem suas particularidades, né? E aí, como é que tu vai planejar, além de toda a rotina do teu escritório, já que é um caos, como é que tu vai fazer reunião com todo esse povo para avaliar, né, até setembro do ano que vem? Olha, a gente acha assim, mas até setembro tem 11 meses. Só que passa assim, gente. Passa voando, sabe? É bem assustador mesmo. Pode falar aí, pessoal. Vamos para a última pergunta agora com o Rafael, que depois eu tenho um recadinho para passar para vocês aqui também sobre os materiais. Tá. Oi, Marla, tudo bem? Tudo. Eu tinha feito a pergunta ali sobre o consumidor final, mas, na verdade, eu estava querendo entender, assim, ó, algumas empresas aqui do escritório são do Simples e vendem só para pessoas físicas, por exemplo, bar e restaurante. Tá. Por exemplo, óticas. Esses, a gente está avaliando que não será uma vantagem em setembro optar pelo IVA. Tá. O que é por fora, no caso, tu disse, né? Isso, por fora. Tá. Fica como está dentro do Simples. Porque, embora na área das refeições tenha a redução aqui no ICMS, mas é pouco em relação ao fato de que essas empresas elas não terão créditos para abater no IVA, né? Então, ela vai pagar um imposto maior. É que, assim, ó, na verdade, ela não paga, ela repassa, né, para o cliente, ou então ela reduz a sua margem. Mas, de qualquer maneira, assim, ó, considerando que o teu cliente, esses teus clientes, né, se tu já fez um planejamento e olhando num todo, porque quando a gente faz um planejamento tributário, não é só ICMS, IBS, CBS, né, que a gente vai ver. A gente precisa ver a parte da contribuição patronal, imposto de renda, né, todos os tributos que envolvem o Simples. Então, se tu já fez um planejamento para essas empresas, quando a gente viu que a menor carga tributária é a opção pelo Simples, por isso que nós optamos pelo Simples, beleza. Então, agora, diante de IBS, CBS, se essa já é a melhor opção, com toda certeza, recolher por dentro vai ser a melhor opção para o IBS, CBS, se você vende só para pessoa física, que não tem crédito disso. Quem tem que se preocupar, sim, são empresas do Simples que vendem para outras pessoas jurídicas, e, né, ou PJ, eu sou atacarejo, né, que tem aquela nomenclatura, que vende no atacado e no varejo, ou quem vende só para outras empresas, essas aí precisam se preocupar, sim, e avaliar qual é a melhor decisão a tomar, com toda certeza. Tá Perfeito. Bom? Marla, muito obrigada. Pessoal, os materiais da Marla vão estar disponíveis, tá? Tanto essa gravação do webinar vai estar disponível no nosso YouTube. Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem o caminho, porque muita gente depois me questiona aqui. Então, eu já vou mostrar para vocês aqui onde fica, tá? Então, aqui, gente, nós temos uma playlist,
tá? Que é uma playlist aqui de webinars. Então, vocês podem pesquisar por essa playlist aqui e todos os webinars vão ficando aqui, inclusive os webinars, tá? Da reforma tributária. Então, a gente tem colocado tudo aqui para vocês. E os materiais, eles ficam aqui nos comentários na parte de baixo, tá? E a outra coisa, o outro recadinho que eu tenho para dar para vocês é uma coisa bem interessante, uma ação interessante que a gente criou em parceria com a Marla, tá? Esse mês, vocês indicando um colega contador que tenha interesse ou que esteja precisando trocar de software ou que queira vir para a Datacentro, vocês ganham 1 mês de acesso à plataforma Time Tributário, que é a plataforma da Marla, onde ela tem mais de 300 horas de conteúdo aí dessa área, inclusive módulos sobre a reforma tributária. Então, indicando clientes para a Datacentro, vocês ainda têm a oportunidade de ganhar acesso a essa plataforma e poder aí se manter atualizado sobre esse tema da reforma, consumir aí os conteúdos que ela está preparando, tá? Então, vou deixar para vocês esse link aqui. E aí, esse formulário ele tem 2 etapas, é só clicar aqui e enviar os dados de vocês e depois os dados do indicado, certo? Né? Mais um caminho aí para vocês buscarem conhecimento, né? A gente já tem proporcionado em parceria com a Marla esses encontros, 1 vez por mês a gente falando aí sobre o tema da reforma, onde vocês podem fazer perguntas, e agora também tem mais essa oportunidade aí de aproveitar os conteúdos. A gente vai finalizando por aqui, então, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Marla, novamente, muito obrigada por todo o teu conhecimento e por despender esse tempo aí com a gente, né? Especializando. Queremos muito aí poder apoiar a evolução do mercado contábil. Então, cada encontro desses, assim, poder contar com mais de 100 participantes em cada webinar, para nós tem sido um momento de muita troca. E eu espero que tenham só um gostado. pouquinho, que eu não disse outro dia. Me sigam no Instagram, quem não me segue ainda, gente. Marla Morilo, com 2 L's, .contadora. Que outro dia eu me esqueci de fazer aqui, a minha publi. Eu vou colocar o link aqui para a turma, peraí. Vou colocar lá aqui. Também eu trago conteúdos, né? Estou trazendo uns stories também ali, novidades do dia a dia. E aí, no que precisarem também, estou à disposição. Muito obrigada, Jordana. Muito obrigada, Datacentro aí. E, na verdade, assim, ó, semana passada eu estava com a ideia desse webinar para trazer mais pontos específicos ali de alguns segmentos, e aí estourou essa bomba da base de cálculo. Eu digo, não, eu tenho que trazer, e é isso que é a atualização do momento, que é o que está girando, que o povo está curioso, né? E a gente vai falando, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e bora de reforma, é estudar, gente. O foco aqui, ó, só tem que fazer isso. Se não tem tempo, da meia-noite às 6 da manhã, eu sei que vocês estão bem descansados. Então, assim, acha um tempinho nesse horário, tá bom? Então, sigam aí a Marla e nós, para vocês poderem ficar por dentro, acompanharem também. Muita gente vem nos perguntar aqui, eu não vi o webinar, não sabia que ia ter. Então, lá a gente está sempre postando tudo. Eu espero que vocês possam, né, tá aí fazendo parte da nossa comunidade também, não só porque a Datacentro quer ser mais que um parceiro de tecnologia, né? A gente quer poder apoiar aí também no crescimento de todo o mercado. Então, sigam a Datacentro, sigam a Marla e a gente vai se falando. Muito obrigada, gente. Prazer recebê-los. Obrigada, Marla.